Mateus capítulo 15, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 20. Diz assim: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Nós lemos esses versículos e eu queria contextualizá-los. Aqui, Jesus, ele estava vindo de Jerusalém e estava junto com seus discípulos e com um grupo maior de pessoas, e de repente se aproximaram dele alguns homens e começaram a questionar por que ele, juntamente com seus discípulos e aquelas outras pessoas, estavam comendo, repartindo o pão sem lavar as mãos, porque isso era contra a lei. E alguns fariseus estavam ali questionando ele também. E de repente Jesus começa a explicar através de uma parábola, como ele gostava muito de fazer. E aqui ele começa a explicar para os seus discípulos que o que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos. Às vezes a gente pode até comer algum tipo de alimento, alguma fruta, alguma verdura, sem lavar, sem higienizar antes, e de repente ela pode ter algum elemento ali, alguma sujeira, e isso causar algum transtorno leve no nosso organismo, alguma infecção, uma intoxicação alimentar, mas nada muito profundo. E Jesus estava dizendo que não era o fato deles comerem sem lavar as mãos que contaminaria o homem, que eles não deveriam se preocupar com aquilo. Jesus disse que o que contamina o homem é não o que entra na sua boca. Ele disse: o que entra na boca cai no ventre e depois é lançado fora. É o processo natural. Ele disse que o que contamina o homem é o que sai da sua boca. E aí ele fala algo interessante. Ele diz: porque do coração, que é de onde sai aquilo que sai as palavras da nossa boca, elas procedem de uma fonte que é o coração. Aí Jesus está dizendo: porque é do coração que saem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios, os furtos, e ele cita mais algumas coisas. Aí vocês podem me perguntar, até mesmo alguns dias atrás nós falamos, de acordo com Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Mas agora Jesus está dizendo que do coração não procedem a vida, mas procedem maus desígnios, procedem homicídios, procedem as coisas que contaminam o homem. Poxa, será que Jesus se equivocou aqui? Ou será que ele está falando de um outro tipo de coração? E quando nós entendemos, e nós não vamos enfocar nisso nessa mensagem, mas quando nós entendemos aqui essa questão da fonte que é o nosso coração, nós já estamos entendendo a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ezequiel capítulo 36, 26, eu vou ler para vocês, não precisam abrir, diz assim: Dar-vos-ei um coração novo
e porei dentro de vós o meu espírito, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui, de acordo com Provérbios 4, 23, que diz que do coração procedem as fontes da vida, aqui está falando de um coração que foi transformado. Agora, esse coração que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus, ele está falando de um coração que não foi transformado ainda. Então nós temos dois tipos de coração. O primeiro coração, de acordo com Ezequiel capítulo 36, é um coração de pedra. E o segundo coração é um coração de carne. Esse coração de pedra, que é o coração que está escrito na palavra que foi trocado por um coração de carne, é o coração do velho homem. É o coração do meu eu antes de conhecer a Jesus Cristo. E o coração de carne é um coração que entendeu a obra de Jesus e hoje é uma nova criatura. Vocês conhecem uma canção antiga que diz: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Ele está falando de um coração que foi transformado e regenerado. Então aqui, nesse texto, Jesus está dizendo que desse velho coração, desse coração de pedra, desse coração do velho homem, procedem os maus desígnios. E é isso que contamina o homem. Não é aquilo que sai de um coração novo, de um coração transformado, de um coração regenerado, de um coração que foi completamente restaurado por Jesus. Porque desse coração procedem as fontes da vida, mas daquele coração de pedra procedem esses maus desígnios. Então Jesus começou a falar para os seus discípulos: o que contamina o homem não é esse pão que vocês estão comendo sem lavar as mãos. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. E Jesus ainda, em outro texto, ele diz: porque a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Então, quando nós ouvimos as pessoas, nós conseguimos, em breves momentos, constatar do que o coração daquela pessoa está cheio. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que contamina o homem? O que pode nos contaminar? Não é aquilo que nós comemos, mas é aquilo que sai da nossa boca. E nós precisamos entender qual é o coração que nós temos. O coração que nós temos é o coração do antigo homem, que não entendeu a obra de Jesus, ou é um coração que foi restaurado e transformado e hoje vive para pregar a palavra de Deus? E aqui nós entramos num tema que, como eu falei, seria pré-requisito para todo cristão. Aquilo que nós falamos. E nós precisamos atentar para as nossas palavras. Às vezes, o que distancia uma pessoa de um casamento saudável, o que distancia uma pessoa de um bom emprego, de relacionamentos edificantes, são as suas palavras. Às vezes existe uma língua que é muito grande. Às vezes nós não pensamos no que nós falamos, como nós falamos, com quem estamos falando. Como nós falamos com o nosso cônjuge, como nós falamos com os nossos filhos. Trago um exemplo particular. A minha esposa Daiane sempre foi chamada pelos seus familiares desde nova de danadinha. Era danadinha para cá, era danadinha para lá. E de repente a gente, um dia não confortável com essa situação, pedimos para que não chamassem mais ela de danadinha, porque isso carrega um significado muito grande. Então, quando eu começo a chamar ela de danadinha desde pequena, eu não estou só. Não é só um apelido, algo pejorativo, mas traz um significado consigo. É a mesma coisa com os nossos filhos. Imagina como nós tratamos os nossos filhos, as pessoas que nós amamos. As nossas palavras, como diz no livro de Provérbios, que a palavra dita a seu tempo,
ela é como maçãs de ouro em salvas de prata. Algo muito valioso, as palavras ditas a seu tempo. Como é bom recebermos um elogio. As mulheres, principalmente, como ficam felizes quando recebem um elogio do marido. Né? Às vezes ela vai lá no cabeleireiro, né? Chega e pede para cortar 2 dedos. Né? E a gente, insensivelmente, não percebe uma grande mudança. Mas quando se percebe, né? Aí a gente ganha o dia. Então as nossas palavras podem destruir ou as nossas palavras podem trazer a vida, trazer a existência. E nós podemos ver que nas Escrituras sempre as palavras elas tiveram um peso muito grande. Desde a criação, a Bíblia diz, haja luz, Deus disse, haja luz e houve luz. A criação foi instituída por meio da palavra do Senhor. E há um peso muito grande. Até as pessoas que são céticas, que não creem em Deus, muitas pessoas elas sabem que existe um poder muito grande nas palavras. E a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala. Palavras lançadas hoje são sementes para o nosso futuro. Então nós precisamos começar a atentar naquilo que nós falamos, principalmente porque o que nos contamina não é o que entra, mas aquilo que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca revela a essência do nosso coração. E se em Cristo, de acordo com o que Paulo escreveu, nós somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aquilo que sai da nossa boca deve ser não somente para a nossa edificação, mas para a edificação das pessoas ao nosso redor. Antes de trazer o exemplo de Davi, eu anotei uma frase que já foi falada muitas vezes, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Significa que nós temos que ouvir mais do que falar. Às vezes a forma como nós falamos, e a maioria das vezes que nós falamos, nós precisamos pensar no que estamos falando e o resultado das nossas palavras. A pior coisa é falar no calor do momento, né? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência de em algum momento em que nós estamos de cabeça quente, nós acabamos falando algumas coisas. E aquelas palavras não voltam, mas elas acabam surtindo o efeito contrário, um efeito inesperado. No Salmo 64, versículo 2, e depois também no Salmo 141, nós temos alguns exemplos de Davi. Mas no Salmo 119, Davi diz assim, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. De que forma, então, nós não nos contaminamos, sabendo que aquilo que nos contamina não é o que entra, mas o que sai da nossa boca? Como que nós não nos contaminamos? Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, porque agora nós somos novas criaturas, e aqui há algo interessante. Quando nós nos convertemos, é apenas o primeiro passo de uma jornada que nós precisamos trilhar. Não é o fato de nós nos convertermos que no dia seguinte nós não vamos ter a tendência de voltar aos mesmos erros que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Nós vamos sentir as mesmas tentações. Quem era viciado provavelmente vai ter também a mesma tentação em relação àquele vício. Mas no momento que nós começamos a nos encher da palavra, começamos a entender a palavra, aquele velho homem vai sendo desconstruído, vai ficando para trás. E esse novo coração agora de carne começa a ganhar o seu lugar. Porque a palavra diz que Deus tiraria de nós o nosso coração de pedra e colocaria em nós o coração de carne. Ele colocaria em vós o meu espírito. Então hoje, o que faz a diferença é que nós temos o Espírito Santo na nossa vida e nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, sermos cheios da palavra do Senhor, para que aquilo que sai da nossa boca seja para edificação e para crescimento e não para nossa contaminação. Por isso que há uma necessidade de nós entendermos quem nós somos em Jesus, de conhecermos as Escrituras, porque nós vamos falar. E se nós não falarmos do que é da palavra de Deus, nós vamos falar outras coisas. E dependendo do que nós vamos falar, isso vai trazer contaminação.
O que é algo contaminado? Vamos pegar o exemplo da água. Né? A gente toma uma água contaminada, pode causar tantos danos, né? Na nossa vida, no nosso organismo. Um alimento contaminado, algo envenenado. Então, se nós não nos enchermos, trocando em miúdo, se nós não estivermos cheios da palavra e sermos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos acabar sendo contaminados por aquilo que nós falamos. E não é difícil falarmos algo que nós não queremos. Todos os dias nós acordamos e nós temos a tendência de reclamar das coisas, de não ter uma visão. Existem pessoas que são mais otimistas, mas existem pessoas que olham. Semana passada todo mundo reclamou do calor e eu concordo, estava muito calor. Mas daqui a pouco vai ficar muito frio, daqui a pouco é muito cedo, daqui a pouco é muito tarde, daqui a pouco é muito rápido, daqui a pouco demora demais, né? Daqui a pouco é muito salgado, de repente faltou sal. Nós sempre temos do que reclamar. E de repente os dias passam e nós estamos reclamando. E eu nem entrei ainda no mérito de falar de outras pessoas. Apontamos o dedo, criticamos outras pessoas, julgamos, às vezes no automático, e nós não percebemos como nós precisamos cuidar aquilo que nós falamos. Olha o que Davi diz no Salmo 141. Ele diz assim: põe, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade. Olha o que Davi está pedindo ao Senhor: Senhor, põe uma guarda, põe um vigia nos meus lábios. Cuida, me ajuda a cuidar daquilo que eu estou falando, porque Davi sabia do poder que existia nas suas palavras. Cuida daquilo que eu estou falando, Senhor. E no Salmo 64, olha o que diz Davi. Agora ele está pedindo o contrário. Davi diz assim: esconde-me, Senhor, do secreto conselho dos maus, do ajuntamento dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Em primeiro lugar, Davi pede ao Senhor que o ajude a guardar a sua boca e a vigiar aquilo que dizia, porque ele sabia que aquilo que saía da sua boca o contaminava. E também ele orava para que Deus guardasse a vida dele das línguas afiadas dos outros. Se nós puxarmos a memória, todos nós, quando nós olhamos para trás, nós vamos lembrar de pessoas, de familiares, que em algum momento da vida disseram algo para nós que nos marcou. Seja algo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, ou seja, para o efeito contrário. Quantas vezes nós carregamos complexos por palavras que foram ditas lá atrás? Quantos de nós somos aprisionados por coisas que falaram a nosso respeito? Pessoas que às vezes nem estão mais entre nós, mas falaram algo que marcaram a nossa vida. Há um poder muito grande nas nossas palavras. Tiago 3, do 1 ao 12. Diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar,
é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Preste atenção agora, ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode sair de água doce. Esse texto não requer a nossa explicação. Ele é interpretado literalmente. E são palavras pesadíssimas aqui de Tiago, quando ele fala que a nossa língua ela é carregada de veneno mortífero, que ninguém jamais conseguiu domar a sua língua. E nós precisamos aprender a fazer isso. Domar a língua. Domar, como algo que precisa ser domado. E quando nós domamos um animal selvagem, nós não simplesmente chegamos ali, um cavalo, por exemplo, e montamos naquele cavalo. É preciso todo um preparo. Aproximação, cativar aquele animal, ele vai ter que ficar preso por um tempo, vai ter que passar trabalho, vai apanhar um pouco também. De repente, o domador vai ter que chegar, se aproximar e conquistar aquele animal de forma devagar. É um processo até que ele ganha confiança e depois, a partir dali, é necessário um relacionamento, porque se ele domou aquele animal e depois ele se afastou, aquele animal vai tender a voltar ao seu estágio selvagem original, a menos que ele seja, de repente, castrado, o que pode atenuar um pouco. A mesma coisa com a língua, ela precisa ser domada. Então, a gente tem que começar a treinar isso, domar a nossa língua. E começar a mudar a nossa forma de falar. O que nós falamos, o que está, se a gente parar para refletir, o que está na nossa boca? Hoje, o que está na boca de vocês? O que está na ponta da minha língua? Aquilo que está no meu coração. E o que está no meu coração? Aquilo que eu me alimento. E o que eu me alimento? Vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder. Quantos aqui ficam 1 hora lendo a Bíblia durante o dia? Ou meia hora? Ou 20 minutos? Quantos aqui ficam 1 hora rolando vídeos no Instagram? A gente tem que começar a se policiar por aí. Porque eu estou falando aqui do falar. Aquilo que está no nosso coração. Mas o falar é apenas consequência de quem nós somos, do que nós absorvemos, do que nós buscamos. Poxa, se nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar um relacionamento. Se nós somos sal da terra, somos luz do mundo, nós temos que meditar nas Escrituras. Começar a domar a nossa língua para não sermos contaminados. Outro dia eu falei sobre o nosso lugar secreto, guardar o nosso coração.
O nosso relacionamento com Deus precisa ser preservado como um jardim, precisa ser preservado e cultivado. E começar a policiar. E o Espírito Santo vai nos ajudar no momento que eu for abrir a minha boca para falar algo, seja de cabeça quente, seja algo premeditado, eu vou pensar e vou segurar aquelas palavras. Porque aquilo pode causar dano em outras pessoas, pode criar complexos, pode destruir famílias. Quantos filhos eu vejo sendo amaldiçoados pelos próprios pais, quando dizem, tu é um burro, tu não vai a lugar nenhum. E aquela criança cresce com aqueles traumas e acaba se tornando aquilo que os pais proferiram sobre aquela criança. Por acaso pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Então nós precisamos escolher qual é a nossa fonte. O que nós carregamos no nosso coração? É água salgada ou é água doce? Porque de uma mesma fonte não pode jorrar os dois tipos de água. E aqui também fala que uma figueira não pode produzir outro tipo de fruto que não seja figo. E Jesus fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Que fruto nós temos dado? Parece que eu estou bagunçando toda a mensagem, mas não, tudo tem a ver com o que nós falamos. Os frutos dependem daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. Então vamos começar a atentar nisso, a cuidar do nosso falar. Procurarmos ser aprovados diante de Deus em relação ao nosso falar. Tem um outro texto que a Bíblia diz que não saia da vossa boca palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Qualquer tipo de palavrão. Palavra que não seja para edificação. Quantas vezes nós acabamos falando? Às vezes porque os outros estão falando, a gente acaba falando também. Nós precisamos cuidar do nosso falar. Aquilo que nós falamos também é uma expressão da nossa fé. A Bíblia fala que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem. Porque o que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é crer naquilo que no reino espiritual já existe, foi manifesto por Deus, mas que para nós ainda não se apresentou. Nós temos a tendência de falar de acordo com a realidade que nós estamos vendo. Mas a fé não tem nada a ver com isso. A fé tem a ver com eu falar naquilo que eu estou crendo e não no que eu estou vendo. A Bíblia diz, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Então, se eu estou doente, eu não posso dizer, eu estou doente, essa doença é minha. Deus não está nos vendo como nós estamos nos vendo no momento. E a nossa fé é tentar ver como Deus vê e não como nós vemos. Assim como Noé, que Deus mandou ele construir a arca, pela fé Noé construiu uma arca, quando todos estavam criticando ele, dizendo que aquilo não daria certo. Pela fé Abraão deixou a sua casa e sua parentela e se dirigiu para uma terra que ele não conhecia, apenas por ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. Partiu Abraão sem saber para onde ia. Porque Abraão, se ele fosse ver de acordo com a realidade, com o que ele estava vendo, ele não iria. Mas ele, de repente, ele disse assim, eu vou tentar e vou ver com os olhos da fé. E naquele momento a fé requeria obediência. Então nós não podemos olhar a nossa realidade atual e declararmos com a nossa boca de acordo com aquilo que nós estamos vendo. E nós temos que começar a declarar as coisas. E nós precisamos começar a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. E não olhar e dizer, mas o fulano não tem jeito, mas o ciclano, mas está difícil, mas está calor, mas a inflação, mas é o fim do mundo, mas isso. Não, nós temos que entender que Deus não nos vê dessa forma. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o interior do coração, Ele não nos vê dessa forma. Deus, Ele não te chama
não te vê de acordo com o momento que tu está vivendo. Eu estou doente, Deus não está te vendo doente. Ele te chama de varão perfeito, porque Ele conheceu o teu início, Ele sabe o teu fim, Ele sabe quem tu é no todo. Então Ele não te chama só porque naquele momento tu não estás bem. Ele chama por quem tu é nele. E nós precisamos ter essa percepção. Talvez hoje eu não esteja bem, talvez hoje eu esteja triste, mas é hoje. Amanhã não será assim. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós precisamos começar a nos estimular em fé. Hoje eu posso não estar vendo, mas eu creio que vai ser assim. Para Deus, o fato do recurso ter chegado ou não muda nada, porque Ele já tem o recurso. Nós é que ainda não vimos, mas sabemos que está lá. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem a história a nosso favor. Então eu posso olhar para trás, eu, Tarso, e dizer que nesses 41 anos de vida que eu tenho, eu posso dizer e elencar as vezes e as profecias que recebi, e todo o cuidado e o trabalhar de Deus em cada momento da nossa vida. Eu seria ingrato e injusto de chegar aqui com 41 anos e duvidar daquilo que Deus está fazendo, porque eu ainda não estou vendo o que Ele vai fazer. A Bíblia diz que quando Noé montou a arca, ninguém viu, ninguém deu bola. Quando veio o dilúvio e levou a todos, somente Noé e sua família foi salvo. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar vai ser assim, vão estar casando, dando em casamento, trabalhando, preocupado com seus afazeres, com as coisas terrenas, e de repente não vou ver. Porque, como foi nos dias de Noé, será na volta do Senhor Jesus. Romanos, Paulo diz, em todas essas coisas, porém, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Porque quando nós não cremos à altura do que Jesus estabeleceu na sua palavra, nós somos hipócritas. O Senhor não se agrada. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele começou a afundar. De repente Jesus estende a sua mão e diz para ele: Pedro, por que tu duvidou no teu coração? Homem de pequena fé. Por causa da pequenez da vossa fé. O que é a pequenez da vossa fé? Não é uma fé pequena, mas é não crer à altura do que Deus já estabeleceu. Não é porque é por isso que a Bíblia fala que nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós precisamos estimular a nossa fé, e a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos nos encher da palavra, porque aquilo que sai da nossa boca é o que nos contamina. Então nós precisamos escolher quem nós somos. E não fazer com que a nossa fé dependa do que nós vemos. A nossa fé precisa depender daquilo que eu experimento em Deus. Isso ninguém vai tirar de vocês. O pastor pode cair, o pastor pode desistir, pode haver uma série de problemas, pode morrer, pode ter sido arrebatado. Mas ninguém tira a fé de vocês se ela está firmada no Senhor Jesus.